outono, quando as primeiras folhas começam a cair e quando aparecem as primeiras rajadas de vento, vento frio e cortante, são sinais de que uma nova estação está por vir. Essa situação é o que nós encontramos nas nossas escolas hoje. O inverno humano chegou. E com o inverno veio a frieza, veio a indiferença, as relações congeladas, as dificuldades em se respeitar o outro, e a situação vai chegando a um nível de insustentabilidade. O resultado disso é professores cada vez mais desmotivados, doentes, e a perpetuação do fracasso escolar e da reprovação. Mas há uma saída. Eu encontrei essa saída. Foi no afeto. No início de 2006, eu retornei para a minha escola de origem, onde anos atrás eu comecei a minha carreira docente. E eu me surpreendi, eu me assustei com o que eu vi na escola. Já não era mais aquela escola onde fluía a alegria e as relações entre as pessoas. Eu vivi situações inusitadas. Alunos fazendo agressões verbais diretas à minha pessoa, alunos se destratando entre eles, ameaçando uns aos outros de morte, até que chegou um momento em que eu falei, basta, não tem condição isso. A gente não consegue fazer um trabalho com eles. Eu me esforçava, mas não havia desejo de aprender, vontade de aprender com eles. E o que eu percebia nesse contexto, nessa dificuldade toda, é o sofrimento dos professores. A dificuldade de muitos deles de alcançar seus objetivos. Reprovações uma atrás da outra. Toda hora alunos na coordenação. Professores doentes, tirando licenças médicas. E eu falei, onde é que vai parar tudo isso? Então, eu percebi que a escola caducou. O modelo que nós temos é um modelo falido, porque ele privilegia o cognitivo. Nós não conhecemos a nossa clientela, nós não sabemos com quem nós estamos lidando. Era preciso encontrar um outro caminho, foi preciso encontrar uma saída. E foi aí que nós começamos, então, a trabalhar a questão do afeto, da autoestima, da escuta. Eu percebia que eu falava e não era compreendido. E eu descobri que não é pelo muito falar que eu seria ouvido, nem por gritar. Isso adoece, estressa. Eu descobri que a maior arma que eu tinha no ouvido é me aproximar do aluno, tocar o ombro dele, estender a mão para cumprimentá-lo. Então eu comecei a usar essa pedagogia do pátio, essa pedagogia dos corredores, da abordagem, do olhar no olho. E aí nós começamos, muito lentamente, esse processo, esse trabalho que depois nós denominamos oficina de afeto. Um dia eu cheguei na escola e alguém falou comigo assim, professor Norival, o senhor sabia que o aluno fulano de tal foi baleado e levou um tiro e está internado? Quando eu soube desse fato, eu tomei uma decisão. Vou ao hospital visitar esse garoto. Quem sabe, numa conversa, a gente se reaproxima, porque ele era um aluno muito hostil e eu tinha muitos embates com ele na sala de aula. Um tiro, um aluno hospitalizado, uma única visita, e eu nunca mais vi o meu professor. E ali eu pude ouvir histórias do tipo, professor, quando eu crescer eu quero matar meu pai. A visita foi se estendendo e ele foi contando mais detalhes da vida dele, coisa que ele nunca fez comigo. E aconteceu algo que eu não esperava. Aquele sentimento de raiva, de desprezo que eu tinha dele, foi se transformando em carinho, em respeito por aquela história. E eu saí dali convencido de que estava tudo errado. Foi então que eu, no carro, voltando para casa, eu decidi montar um projeto diferente. Eu comecei relatando para eles a minha própria história de vida. E ali naquela conversa com eles, mostrando muito isso através de fotos, imagens, eu percebi que eles
passaram a construir uma outra visão a meu respeito. Eu me apresentei, de fato, naquele momento, já no meio do ano, eu me apresentei para eles. Eu, agora, não era só mais um professor. Eu era alguém que fazia parte da história deles também. Essa experiência me levava à seguinte conclusão. Eu precisava reaprender. E para isso eu tive que desfazer alguns mitos. O primeiro deles foi o mito do racionalismo docente. Aquela ideia de que a escola é um lugar apenas para o conhecimento, para o saber teórico. E o outro mito é o mito do sentimentalismo docente. Aquele que leva, muitas vezes, ao excesso de compaixão e, com isso, aprovar o aluno sem que ele saiba o conteúdo, que ele conheça, pelo menos tem o básico para poder avançar. E essa dificuldade é muito grande dos professores. Achar um equilíbrio. E o caminho que eu encontrei foi exatamente esse. O caminho da afetividade. Ela faz essa ponte. Para você conquistar o aluno, você precisa ganhar primeiro o sentimento dele, ganhar primeiro o carinho dele, o respeito dele. E aí eu tive que aprender a falar menos, a ouvir mais. Eu tive que aprender a sair lá da frente, eu ficava só à frente, enchendo o quadro de matérias, e eu tive que percorrer os corredores entre as carteiras, chegar perto, tocar o aluno, brincar com ele, elogiar, dar uma opinião, perguntar como estava a família, como é que ele estava naquele dia. Esse convívio, essa aproximação, isso quebrou o gelo, quebrou aquela frieza, aquele inverno que havia tomado conta das minhas salas de aula, foi acabando. A gente acabou dando um caráter afetivo à abordagem do conteúdo, privilegiando, acima de tudo, o prazer de aprender, a vontade de aprender dele, né? Porque o saber precisa vir acompanhado de sabor. O aluno gosta de aprender quando a gente constrói essa relação, esse vínculo afetivo com ele. No momento em que eu percebi a necessidade dessa mudança, eu reorganizei todo o meu programa. Eu priorizei esse trabalho focado na vivência e na experiência deles. E eu denominei do espaço biográfico ao espaço geográfico, a vida como ela é. Ao invés de começar trabalhando o livro didático, eu agora queria priorizar a geografia deles. E aí nós criamos a geografia da gente. Eles começaram a trabalhar com mapas do Espírito Santo, do Brasil, explorando as suas histórias de vida, seus percursos, origem, migrações, origem das suas famílias, e a gente foi mapeando toda essa história. Eles foram inseridos no mapa geográfico. Depois que eu fiz o trabalho com o mapa, a geografia da gente, que foi um trabalho que teve uma repercussão enorme com eles, eu trabalhei com eles a história de vida deles. E aí nós chamamos de A Minha Nada Mole Vida. E ali eu pude perceber histórias de rejeição, histórias de perdas significativas na família, histórias de violência familiar, histórias de fome de pai, alunos que seus pais deixaram as famílias e tinham uma enorme carência da figura paterna, histórias de pobreza. Isso trouxe elementos vitais, importantíssimos, para que eu pudesse abordar cada um deles especificamente. Assim que eu conheci a história de vida deles, depois de trabalhar o espaço biográfico, aí eu fui entrar no território da emoção, os sentimentos deles. E foi aí que nós entramos no que nós chamamos de disco da afetividade. Nós fizemos um disco em forma de uma pizza e ali eles foram pintando com as cores do semáforo características deles. Por exemplo, você se emociona com histórias? Você gosta de abraçar as pessoas? Você gosta de cumprimentar as pessoas? Você gosta de participar de experiências em grupo? E foi através do disco da afetividade e dessas cores que eles pintaram no disco
que eu transferi essas informações para uma planilha, né? Para uma tabela, mostrando ali aqueles que tinham maiores dificuldades de convivência, dificuldade de relacionamento. E foi aí que a gente percebeu que alguns alunos estavam com todos os seus espaços relacionais vermelho. Ou seja, eram alunos que tinham grandes dificuldades de relacionamento interpessoal. Eu sou um iceberg. Esse trabalho foi fenomenal. Utilizando essa ilustração da geografia, eles começaram a trabalhar a sua realidade, aquilo que eles traziam dentro deles. E aí eles teriam que dizer, escrever nesse iceberg o que as pessoas viam neles, como eles eram vistos pelas pessoas, essa parte visível, o que estava escondido neles. E eles começaram a colocar para mim, falando e escrevendo sobre o que se passava dentro dele, o que estava escondido nesse iceberg. Um outro trabalho foi associando a questão do relevo. Eu fui para o quadro e coloquei 3 montanhas e disse para eles assim: quais as montanhas mais difíceis que você precisa escalar dentro de você? Ou seja, montanhas como dificuldades, obstáculos. E eles começaram a relacionar essas dificuldades e depois eles produziam um texto dizendo como eles poderiam ultrapassar essas montanhas que eles traziam dentro deles. O trabalho foi avançando e um dos momentos mais extraordinários que a gente viveu na sala de aula foi quando nós trabalhamos o Diário das Emoções. Eles tinham que relatar sobre os sentimentos, as emoções mais fortes que eram predominantes no seu dia a dia. Eles tinham que construir uma legenda também, a legendinha, o rostinho dizendo, o desenho do rosto mostrava o sentimento predominante naquele dia. Foram histórias incríveis e a gente fazia aquelas mesas redondas, né? As cadeiras eram colocadas em círculos e eles iam falando, lendo os seus diários para a gente. Alguns se entregavam o texto, liam e até se emocionavam, choravam. Então eram momentos realmente bacanas que a gente fazia na sala de aula com o Diário das Emoções. E essa transformação que acontece na cabeça do professor produz algo extraordinário. Traz de volta a vontade de ensinar. A oficina de afeto primeiro produziu essa mudança na minha concepção de ensino. Ela revolucionou o meu conceito de escola e de educação. Segundo, provoca uma mudança na cabeça do aluno também. Potencializa o desejo de aprender. A oficina de afeto pode ser a solução para muitos professores. Basta que ele pare, reflita a sua prática docente e entenda que depende muito de uma atitude dele, de uma postura dele. Por isso a minha proposta é oficina de afeto, a escola como uma comunidade afetiva.